Meu Pai, nosso Pai, desde o templo de Salomão nós invocamos o Teu nome, Jesus, pois foi o Senhor que marcou um encontro com esta pessoa que já não aguenta mais chorar, que já não aguenta mais buscar em pessoas, em lugares, em festas, em religiões, a paz, a felicidade, que nunca encontrou e jamais encontrará, senão em Ti. Assim como estas pessoas que provaram agora, com o seu caso verídico, a sua libertação, a sua transformação, agora ele invoca o Senhor. Aí, então o Espírito Santo, o Senhor permitiu que ela sofresse o que ela tem sofrido, as consequências das escolhas erradas, as reações das suas atitudes erradas, para que ela se voltasse para Ti, para que ela tivesse um encontro contigo. Então que seja agora, meu Pai, seja agora, aí no hospital, no carro, seja agora este encontro e arranque este mal desta pessoa que está no presídio, que está no trabalho, que está planejando, meu Deus, fazer uma loucura, mas diante do que ouviu, ele faz o desafio. Aproxime-se, meu amigo, amiga, do seu televisor, aproxime-se do seu computador, coloque a sua mão sobre esta palavra. Ela é de Deus, ela não volta vazia. Aproxime-se e diga: meu Deus, está escrito aqui na tua palavra, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Diga para ele: eu desafio o teu poder, eu desafio a tua palavra, e agora que saia do meu corpo, diga, da minha mente, essa aflição, essa depressão, essa angústia, esse vício maldito. Fale agora com ousadia, com revolta contra o mal, não contra Deus, e diga: todo mal, prepare-se para tirar as suas mãos, porque agora vai chegar o poder de Deus à sua vida para arrancar o mal, e ele nunca mais voltará. Diga: em nome de Jesus, saia todo mal. Respire profundo. Receba, meu amigo, a sua libertação. Receba aí agora a sua cura, o livramento. Receba a salvação. Meu Pai, obrigado, porque essa pessoa que não conseguia dormir, que não conseguia se relacionar com os seus familiares, ter uma refeição em família, sentar-se à mesa, que não conseguia sequer sair do quarto ou dar atenção devida às suas responsabilidades, porque estava transtornado, agressivo, depressiva, triste, viciado. A partir de agora tudo será diferente. Receba o abraço do Espírito Santo, meu amigo. Ele valoriza você tanto, 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 que Ele entende você, ainda que você não fale. O seu silêncio ou as suas lágrimas falam, pois Ele entende a sua dor. E agora você recebe paz, o abraço do Espírito Santo. Assim como eu abraço a tua palavra, meu Pai, abraça esta pessoa, não importa a sua religião, os erros que ele tenha cometido, a sua idade, aonde quer que ela esteja, aqui no Brasil, no mundo, abraça esta pessoa e traga a tua força para que ela te busque e obedeça a tua palavra e seja cheio, possuída pelo teu Espírito. Fale com Deus. Não fique ouvindo a minha oração simplesmente. Diga para Ele: a minha vida eu entrego a Ti, Senhor. A exemplo destas pessoas, eu quero Te conhecer.
pois eu quero te seguir e te servir todos os dias da minha vida. Meu Deus, abençoe esta água como um ponto de contato, pois estamos nos preparando para o jejum de 3 semanas de abstinência de informações seculares para sermos cheios do Teu Espírito. Que todos sejamos cheios da Tua presença. Tenhamos a mente de Cristo e assim possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Tenha aí agora a sua experiência com aquele que lava a nossa alma. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo o que está acontecendo agora. A partir de hoje, a partir desse momento, tudo será diferente. E você que crê e concorda, diga: eu creio. Amém. Graças a Deus. Conta pra gente então a sua experiência. Deixa aí o seu comentário nas redes sociais ou liga aqui para a central do Templo de Salomão, de qualquer lugar do Brasil. O número é o 3573-3535, 0 operadora 11. Porque Deus, Ele fez a parte dele. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile, o Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Não espere que as pessoas lhe entendam. Deus lhe entende. O que importa é isso. Ainda que ninguém lhe entenda, Deus lhe entende. E daqui para frente, Ele quer lhe guiar, Ele quer lhe instruir, Ele quer lhe ensinar como superar os problemas, como andar com Ele, como receber o seu Espírito. Estamos vivendo os últimos dias deste mês de julho. E você não pode aceitar terminar o mês esperando que as pessoas lhe entendam, esperando que as pessoas lhe apoiem, que as pessoas creiam em você. Meu amigo, o que importa é que Deus lhe entende e Ele crê em você. E é por isso que você está nos assistindo agora. Agora cabe você aproveitar essa oportunidade de que Deus crê em você e obedecê-lo, fazer um voto com Ele, para que você então seja guiado por Ele, seja então cheio do seu Espírito e, consequentemente, desfrute de uma vida de qualidade, a exemplo dos casos verídicos que vamos exibir aqui no nosso programa. Preste atenção. Às vezes pegava filho de criança, de vizinho, para colocar dentro, para quando a prefeitura não vir, não derrubar o barraco que a gente estava morando. Passava a noite, às vezes, acordado, tentando matar rato. Meu nome é Luzia, eu sou comerciante. A minha infância foi uma infância muito difícil. A infância onde os meus pais eram muito humildes, às vezes não tinha de comer dentro de casa. Ele e minha mãe trabalhavam. Como eu era a primeira dos meus irmãos, às vezes não dava nem para ir para a escola, porque eu tinha que tomar conta dos meus irmãos, meus pais trabalhar. Eu ia um dia assim, faltava 2, 3 dias na escola. Aí a professora vinha naquela situação, ela me pediu para mim morar com ela. E meus pais permitiam que eu fosse morar com ela, né? Você vai morar com ela, você vai estudar, você vai ser alguém na vida. Cheguei lá e fui trabalhar de empregada doméstica. Fui ser empregada doméstica para ela, ser babá das crianças. Mas mesmo assim eu quis ficar também, porque lá eu tinha comida, eu ia para a escola que eu queria estudar. Aos 14 anos eu conheci o esposo, meu atual esposo hoje. Namoramos 6 meses e eu fugi com ele. Foi assim,
vamos fugir, né? Porque saindo dessa vida, vamos uma vida melhor. Só que aí não foi nada daquilo que a gente pensa, né? Que vai construir uma família, vai ser tudo. Só que aí foi pior ainda. Viemos para São Paulo, tentar a vida aqui em São Paulo. Eu sou de Pernambuco. Aí chegando aqui, viemos morar de favor na casa de parente. Consequentemente também, casa de parente nunca é bom também, não dá certo. Aí invadimos o terreno de prefeitura, construímos um barraco e fomos morar nesse barraco. Às vezes pegava filho de criança, de vizinho, para colocar dentro, para quando a prefeitura não vir, não derrubar o barraco que a gente estava morando, que a prefeitura queria, porque queria derrubar. Passava a noite, às vezes, acordado, tentando matar rato. E essa foi a nossa situação. Vizinhos, às vezes, via a nossa situação, levavam um prato de comida para nós, que a gente não tinha emprego fixo ainda, fazia bico. Eu não trabalhava ainda, como eu era de menor, não tinha conseguido emprego. O meu esposo trabalhava, mas era fazendo bico. Até chegou um dia que uma vizinha vindo da nossa situação, nos mostrou a igreja, né? Nos levou até a igreja e foi onde eu conheci a fé. Aí desde então foi onde começou a mudar a minha vida. Eu vi o pastor falando, né? Se colocasse Deus em primeiro lugar, falou da prova com Deus. Então aquilo me chamou a atenção. Se você fazer uma prova com Deus, sua vida vai mudar. Aí eu comecei a juntar tudo que eu tinha, mesmo sem ter nada, juntei. E levei até o altar e fiz essa prova com Deus. E daquele momento em diante, minha vida nunca mais foi a mesma. As portas começaram a abrir. Meu esposo arrumou serviço, eu também arrumei trabalho também. Começamos a trabalhar. E desde então, Deus foi abençoando. Eu fui usando a minha fé, colocando Deus sempre em primeiro lugar. Deus me honrou. Aí eu comprei a minha casa, saímos de lá. Depois que eu comprei a minha casa, embaixo tinha um salão. Aí embaixo nós fizemos um comércio. Aí desse comércio nós conseguimos pagar a nossa casa. Eu era triste, era desanimada. Eu olhava para um canto, olhava para outro e falei, minha vida vai ser essa. Eu não esperava que eu fosse mudar, né? Mas Deus foi me dando sabedoria, me dando entendimento, me dando a direção. E tudo que o pastor falava no altar, eu fui pegando aquela direção e fui colocando em prática. E Deus foi abençoando, compramos nosso carro. Eu tenho meu carro, ele tem o carro dele. Nós quer viajar, nós viaja. Nós quer ir num restaurante comer de que a gente vai. Você colocando ele em primeiro lugar, as outras coisas vêm automaticamente. Ele é o mais importante é o Espírito Santo, com certeza. Tudo que Deus tem me dado, o mais importante que eu tenho é o Espírito Santo. Vale a pena colocar Deus em primeiro lugar, com certeza. A vida da Luzia estava tão amarrada, a miséria era tanta que eles tiveram que construir um barraco. Eles não tinham nada, tudo que faziam dava errado. Mas esta mesma mulher, com o mesmo esposo, com a mesma família, ela não abandonou o esposo, não abandonou os filhos, porque o problema não estava nas pessoas, mas sim na falta do voto a Deus, na ausência de Deus. Quando ela aprendeu a honrar a Deus em primeiro lugar, aí Deus virou o jogo. Mudou a história da vida dela, do seu esposo, da sua família. O voto de Betel, meu amigo, é você obrigar-se a si mesmo a fazer o que está ao seu alcance. Isso é o voto a Deus. Você se obriga a fazer o que é certo, o que você pode, em troca de Deus fazer por você, por mim, o que está fora do nosso alcance. O que está fora do seu alcance? Deus vai fazer o que está fora do seu alcance quando e sempre que você obrigue-se a si mesmo a fazer o que está ao seu alcance, que é honrar a sua palavra, que é honrá-lo em primeiro lugar. Domingo agora nós vamos lhe consagrar na fé de que Deus, assim como abençoou a Israel com um 8º filho que se chamou Assé, que significa pão em abundância, pão em fartura, quer dizer, prosperidade em abundância, como está escrito no livro de Gênesis 49, versículo 20, disse Assé, o seu pão será próspero, abundante e dará delícias reais. Deus quer que você coma, vista, calce, more como filho do rei. Mas para isso você tem que fazer o voto de empenhar a sua palavra e honrar a Deus em primeiro lugar, para que então você saia desse barraco, a exemplo da Luzia, saia dessa vida de miséria, de pobreza, de dívidas, de dor, de humilhação. Faça isso. Domingo agora vai ser a consagração de todos os primogênitos. Iniciaremos o mês de agosto
com a bênção do pão com fartura. Meu nome é Willy Monteiro, tenho 37 anos, sou administrador. Escutava muito mal, né, falar mal da Igreja Universal, como a mídia em si, na época, né, e ali passavam muitas matérias em relação à Igreja Universal, em relação à pessoa do Bispo Macedo, né, e sempre muito ruins, né. E eu vendo tudo aquilo na minha cabeça, na minha impressão, a Igreja Universal era uma seita, né, era uma organização criminosa. Então eu, na verdade, já tinha esse conceito da igreja. Meu pai era viciado e por conta desse vício, né, quando ele chegava em casa naquele estado, aconteciam muitas brigas, né, uma destruição total, eu diria, porque já não dormia mais direito, né, eram brigas constantemente, quase todos os dias, então eu já não conseguia, assim, na escola ter um desempenho razoável, principalmente nos meus treinos, né, eu não conseguia me empenhar ou me dedicar da melhor forma, e isso foi se agravando cada vez mais. A minha mãe, ela procurou ajuda em Deus, né? Procurou algumas religiões, procurou algumas outras denominações, inclusive evangélicas, né? E ela acabou encontrando na Igreja Universal uma saída, uma oportunidade que ela viu de estar mudando de vida, né? E aí eu pensei, bom, agora acabou, né? Agora é meu pai nas drogas e minha mãe nessa igreja aí. Eu me recordo que a minha mãe chegava da igreja e eu a ofendia com palavrões, né, xingava, eu dizia, o que você está indo fazendo lá? Eu comecei na rua a buscar o meu refúgio, né, nos amigos, nas pessoas, nas coisas, né, eu praticava já futebol desde os 6 anos, então eu sempre gostava, tinha esse sonho, foi a vida que eu praticamente levei na minha adolescência dentro do futebol, né? Só que eu tive uma oportunidade, depois com o futebol, teve uma experiência curta, pequena, mas fora do país. E como eu não me dediquei só ao futebol, procurei estudar, procurei me formar, porque eu já sabia que o futebol era uma carreira, além de curta, muito incerta, eu acabei conseguindo me formar muito com a ajuda dos meus pais, né, que me ajudaram, tive uma boa formação e na época já tinha até bons empregos. Já tinha praticamente uma independência financeira, né, com 23 anos eu tinha minha casa, né, na verdade meu apartamento, tinha carros bons da época e eu fui crescendo profissionalmente. Porém aquela vida do mundo, né, coisas, pessoas estavam muito dentro de mim, né? Então eu passei a me relacionar com mulheres, passei a conhecer a vida noturna, né? Passei a usar muitos adornos, né, para realmente me aparecer, né? Era uma forma de eu talvez chamar a atenção ali. E foi nessa vida que eu vivi mais de 10 anos, escravo, totalmente escravo de um vício, prostituição, né? Eu vivia em casas de swing, passei a fumar também, narguilé, cigarro eletrônico. Eu acabei estando desempregado por mais de 6 meses, uma coisa que não tinha acontecido até então na minha vida. As portas todas fechadas e eu acumulei mais de 250 mil reais em dívida. A casa que eu tinha, eu não consegui pagar, recebi a carta de despejo do banco. O carro até então, na época que eu tinha pago, quitado, um carro importado, eu tive que vendê-lo para pagar dívidas de cartão de crédito. Mesmo assim não cobriram todas as minhas dívidas. Minha vida financeira completamente arruinada. E nessa situação foi quando eu desisti da vida, né? Eu praticamente desisti de lutar. Eu estava no chão de casa chorando, eu tinha uma dor muito forte dentro, era uma dor na alma, não era uma dor física. Eu passei a me lembrar da fé da minha mãe. E foi quando eu lembrei que, por todas as situações que nós passamos ali, a minha mãe sempre esteve firme. E que a nossa família só continuava unida pela fé dela. A partir daí eu decidi, então, bater na última porta. Eu falei, bom, eu vou conhecer a Igreja Universal. A partir daí, eu comecei a frequentar as reuniões com toda a minha força. E eu ouvia muito falar sobre o Espírito Santo. Eu nunca tinha ouvido falar sobre o Espírito Santo. Nunca nem sequer tinha imaginado o que seria o Espírito Santo. E eu ouvia isso com muita frequência na igreja. Eu ouvia dizer que o Espírito Santo era tudo, né? Que era a vida que nós precisávamos. Eu ainda estava apoiado em resolver problemas.
Então eu obviamente me libertei, precisava de uma situação financeira melhor e as coisas foram acontecendo. Então arrumei um emprego, né? Consegui resolver, negociar as minhas dívidas, consegui me resolver internamente, eu já não era a mesma pessoa, passei a ter novos comportamentos, novas atitudes e essa força de lutar, mas eu ainda não estava completo, eu sentia que faltava algo dentro de mim, né? Porque ainda eu ainda era coberto por dúvidas, eu ainda era coberto por receios, mas um dia, em uma reunião de quarta-feira, na busca do Espírito Santo, algo dentro de mim era uma certeza muito grande. Eu recebi uma certeza dentro de mim, assim, uma convicção, né? Uma voz realmente de Deus que dizia: eu sou contigo. Então aquilo ali para mim foi o melhor dia da minha vida. Certamente a melhor escolha que eu tive, a maior honra que eu pude receber de Deus, porque eu não merecia, jamais merecia e jamais imaginei que eu pudesse receber de Deus algo tão extraordinário, maravilhoso, porque não importava jamais que eu passasse fora da minha vida, eu já não estava mais nem aí para meus problemas, para minhas dificuldades, para minha vida. Eu realmente estava completo, ali realmente eu fui transformado. Passei a ter essa alegria de viver, então continuei lutando pela minha vida, né? Logo nesse emprego que eu tive, Deus me deu uma direção, né? Eu hoje tenho uma empresa, eu hoje tenho um relacionamento abençoado, né? Tenho hoje uma convivência muito boa com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão. Então hoje, assim, eu tenho alegria dentro de casa, né? O Espírito Santo para mim é tudo, absolutamente tudo. Eu não tenho condições de viver sem a direção de Deus para minha vida. Em tudo, essa aliança que eu fiz com Deus, ela me sustenta. Eu sou totalmente dependente de Deus para tudo. Lutar é o que você mais tem feito na vida. Porém, a frustração é o seu retrato, pois parece que nessa batalha constante, tudo tem sido em vão. Por mais que conquiste algo, parece que aquilo não foi o suficiente. Ainda falta alguma coisa. Jacó passou a vida inteira lutando. Já lutava desde o ventre materno com seu irmão. Lutou 14 anos pelo grande amor, para se tornar um homem rico e próspero. Mas o que faltava para Jacó era lutar pela mudança do seu interior, pois tudo o que havia conquistado por fora não compensava o seu fracasso por dentro. Até que no Val de Jaboque lutou com Deus e recebeu dele uma nova identidade. Chegou a hora de você lutar da maneira certa, no lugar certo, por aquilo que realmente importa e que trará a verdadeira mudança. A mudança de dentro para fora. Fogueira Santa no Val de Jaboque. Procure hoje uma Igreja Universal do Reino de Deus e saiba como participar. Elaine Tamura é descendente de japoneses refugiados da Segunda Guerra Mundial. Mas os esforços dessa família não foi o suficiente para evitar a guerra em seu lar. Dessa descendência, tínhamos que trabalhar muito. Tanto meus pais já vinham de muito trabalho e nós também, automaticamente, eu e meus irmãos, tínhamos que trabalhar desde cedo. Meus irmãos tinham que ir para a rua. Aí conheceram as drogas, más companhias, né? Então aí nisso gerou brigas, traições, né? Então foi um ambiente de muita desunião. Sempre foi ensinado o budismo, cultuar os antepassados, sempre. E todo mês tínhamos que ir lá na casa e cultuar os antepassados. Isso foi ensinamento, né, da tradição japonesa.
Era um ensinamento dos meus pais, dos meus avós, então tinha que seguir. Na tentativa da realização pessoal, Elaine faz planos que logo se frustram. O que eu queria era não ter a mesma vida que os meus pais tinham, que era só o trabalho, né? Eu queria ter uma vida diferente. Então, eu tentei estudar, né? A fazer uma faculdade, mas não deu certo. Então, casei cedo, tive filhos, né? E que veio a depressão, essa depressão. E eu não sabia o que era depressão, porque não falavam muito dessa doença, né? Então foram praticamente 15 anos depressiva, muita tristeza, desânimo. Então você não tinha perspectiva mais de lutar, era difícil de levantar, era difícil de cuidar dos filhos. Então foram 15 anos praticamente só assim. Aí para buscar ajuda dessa depressão, procurei o candomblé, mas só piorou. Aí fui para a católica. Na católica, fiquei durante uns 2, 3 anos. Fiz todo o crisma, comunhão e fiquei ali. Aí fui para a igreja evangélica. Chegando, passei em todas as denominações. Ia para uma, ia para outra. E sempre assim, durante 20 anos. E foi interessante, porque eu estava numa denominação evangélica que falava muito mal da Universal. Sobre a fogueira santa, eles falavam que era para pegar dinheiro das pessoas, de fazer uma lavagem cerebral para pegar o dinheiro das pessoas. Tanto de falar tanto mal, eu fiquei curiosa. Falei assim, eu vou conhecer essa igreja que tanto mal falam. E fui para a Igreja Universal. Sentei lá no banco, estava meu marido, meu filho, e o pastor falando da fogueira santa. Eu não entendia nada de fogueira santa, nada. Só que Deus já tinha plantado em mim já, né? E porque eu vi o pastor pregando e era diferente. Era bem diferente. Só que eu fui embora daquela reunião, mas eu voltei. E acabei fazendo a fogueira santa. O meu primeira fogueira santa foi com R$300, porque eu gerei. Não tinha dinheiro, então foi gerado. E coloquei no altar, porque Deus me pediu. Aí eu coloquei no altar. Aí isso foi de fogueira santa e nunca deixando de fazer. E engraçado que eu sempre busquei religiões para ter uma solução do problema. Sempre foi uma solução para algum problema financeiro, a maioria das vezes era financeiro. Então eu procurei, eu ia para o altar com problema financeiro, resolvia o meu problema financeiro. Todas as vezes resolvia. Aí eu falei assim, o que é bens materiais, o que é problemas financeiros? Quando eu entendi que o maior tesouro não é bens materiais, é o Espírito Santo, automaticamente comecei a buscar o Espírito Santo, fiz o voto no altar, na fogueira santa, foi para receber o Espírito Santo e aí que foi. Aí foi tudo, né? Esse dia foi maravilhoso, porque mudou tudo, né? Principalmente dentro de mim. Meu casamento foi restaurado, a saúde também, não tivemos problemas de saúde. A vida financeira agora está se concretizando. Então, tudo ao nosso redor, problemas que eu tinha de família, foram todos solucionados. Você vê a mão de Deus fazendo tudo, igual essa pandemia, né? Para quem achava que, né, não ia dar nada, ia fechar todas as portas, Deus não me desamparou. Ele abriu mais portas para mim. Eu achei isso impressionante. Então você vê o agir do Espírito Santo assim, você vê e não acredita, é só o Espírito Santo mesmo. Minha filha, que não conseguia entrar numa faculdade de medicina, conseguiu, depois foi tudo do altar. Tudo do altar. Então meus filhos estão sendo abençoados, meu casamento foi restaurado e eu vejo a mão de Deus todos os dias. O altar representa a minha vida,
A senhora Elaine buscou nas religiões, buscou em igrejas evangélicas, em livros, em viagens, buscou em pessoas, em lugares, em coisas, algo que só se encontra em Deus, que é o Espírito Santo. Só Deus pode nos dar o Espírito Santo. E quando ela decidiu vencer todo aquele preconceito, o orgulho, e buscar a Deus de forma bíblica, inteligente, prática, como fazemos na Universal, ela foi purificada, a sua família, o seu casamento, a sua vida, e foi cheia do Espírito Santo, que é o mais importante. A fogueira santa, meu amigo, é uma ponte entre você e o sobrenatural, porque a fé é abstrata, mas quando nós voluntariamente entregamos a nossa vida e materializamos a nossa fé por meio do nosso sacrifício voluntário, ficando na dependência de Deus, tirando a nossa confiança, esperança de coisas, pessoas, títulos e colocamos tudo em Deus, então Ele se revela, porque você está esvaziando-se de si mesma, de si mesmo. Nisso que você se esvazia de si mesmo, Deus lhe enche do seu espírito e transforma a sua vida, a exemplo da senhora Elaine. Essa é a proposta da Fogueira Santa. Neste domingo, você vai poder subir no altar, vai ser a sua última oportunidade. Vamos iniciar o jejum de Daniel, por isso chegue cedo, recolha um pouco da água aqui do poço do solo sagrado. Você vai usar esta água nos primeiros 15 minutos do encontro com o Espírito Santo para que você seja purificado, limpo, e então seja cheio do Espírito de Deus. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse, às 18 horas aqui no Templo de Salomão. Nós não cobramos absolutamente nada, senão a sua sinceridade. Domingo agora, o primeiro domingo do mês de agosto, vamos estar realizando também a consagração de todos os dizimistas, de todos que fizeram o voto de Betel e você que vai fazer o seu voto neste domingo. Prepare-se. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Um dia o sol não